E nós começamos te contando que os secretários da Fazenda dos estados do Sul e Sudeste divulgaram um comunicado defendendo revisões da alíquota do ICMS. O governo do Paraná confirmou o aumento do imposto em 0,5% ainda esse ano. O documento publicado ontem foi assinado pelo secretário estadual da Fazenda, René Garcia, e também pelos representantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Apenas o secretário da Fazenda de Santa Catarina não participou dessa iniciativa. No comunicado, os secretários da Fazenda dos 6 estados ressaltam que o aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, vai ocorrer como forma de preservar as receitas. Eles ressaltam que, pelo texto da reforma tributária que está em discussão no Congresso, a participação de cada estado na distribuição do total pelo Imposto sobre Bens e Serviços, o futuro IBS, vai depender da arrecadação média de cada unidade da federação nos próximos 4 anos. Conforme a carta conjunta, nos próximos 5 anos será calculada a média de ICMS recolhido e quanto cada estado representou no agregado total do país. Com isso, os estados que tenham um ICMS maior vão receber uma parte maior da divisão do IBS para fazerem investimentos em saúde, educação, segurança, entre outros serviços. O Paraná vai aumentar a alíquota em 0,5%. A intenção é enviar o projeto de lei tratando desse assunto para a Assembleia Legislativa até a próxima semana. O governador Ratinho Júnior falou sobre o assunto em uma entrevista concedida na segunda. A gente vai agora relembrar o que ele disse. A reforma tributária, a distribuição que vai acontecer do IVA, né, que vai ser o novo imposto, ele vai ficar em cima da cobrança média dos estados. E o que está acontecendo é que alguns estados do Norte e Nordeste aumentaram lá em cima o ICMS e isso faria com que os estados do Sul e Sudeste e Centro-Oeste perdessem receita. Então nós vamos ter que fazer uma adequação. O Paraná vai ser uma adequação muito pequena, né, de 0,5%. Alguns estados vão ter que aumentar um pouco mais, mas justamente para dar esse equilíbrio para que no futuro os estados não quebrem e automaticamente não deixem de ter recurso para fazer política pública que é tão necessária. Agora, quais devem ser os impactos disso, né, para a população como um todo? É muito pequeno, o Paraná é 0,5%, nós já tínhamos feito uma reorganização tributária há um ano atrás, quase 2 anos atrás, então o Paraná já estava praticamente organizado nesse sentido. Outros estados que terão aí talvez que mexer um pouco mais. Isso deve acontecer a partir de quando? Nós vamos encaminhar para a Assembleia Legislativa agora no mês de novembro, né? E a gente tem que aprovar até antes do recesso, para que possa entrar a partir do ano que vem, tem uma noventena aí que tem que ser obrigado a respeitar, então possivelmente lá por março, abril. Caso a medida do governo seja aprovada pela Assembleia ainda este ano, o ICMS do Paraná vai passar para 19,5% a partir de março ou de abril de 2024. Esse é o mesmo índice que foi proposto pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, na última semana. Não adianta colocar a peneira no sol, a notícia é ruim. E a solução é ruim para o pagador de impostos. É possível compreender a situação, vamos lá. Há uma reforma tributária nacional sendo discutida. Esta reforma, ela tira a autonomia financeira de estados e municípios, isso é verdade, ou seja, com menos dinheiro, os prefeitos e os governadores vão poder fazer menos. E pior, vão ter que ficar lá com o boné na mão, com o pires na mão, como queiram, em Brasília pedindo dinheiro do governo federal. Isso é ruim, claro que é. Aí qual foi a solução encontrada para dar uma resposta ao Poder Central, ao Congresso e ao governo federal? Aumentar os impostos estaduais? Ou seja, quem vai pagar a conta sou eu e você que está me acompanhando. É injusto, para dizer o mínimo. Há outra questão também que é da planilha das secretarias de Fazenda dos estados. Como o novo imposto que será arrecadado por estados e municípios, será calculado em uma média dos últimos anos, eles querem aproveitar essa transição e cobrar um pouco mais para tentar aumentar um pouquinho o bolo que poderá ser cobrado ali na frente. Mais uma vez, né, o pagador de impostos é que vai ter que bancar essa conta. Será que não existe outra alternativa de todos esses estados a não ser aumentar impostos? Não dá para fechar torneiras do serviço público, não dá para estancar vazamentos, não dá para cortar na própria carne, não dá para diminuir um pouco algo do serviço público, o famoso fazer mais com menos? Mais uma vez, o pagador de impostos vai bancar essa conta. Isso é ruim. Há estados que não farão esse aumento.
Eu cito o exemplo de Santa Catarina. O governador Jorginho Melo disse que vai manter a alíquota base do ICMS em 17%. Então você veja, nós estamos indo para um cenário que Santa Catarina vai ter um ICMS de 17% e o Paraná de 19,5%. Pode parecer pouco, mas na grande escala, no acumulado de um período, é bastante. 0,5 aqui, 0,5 aqui, 0,5 ali. Quando você soma o bolo, dá diferença sim. O Paraná está indo bem na criação de um ambiente de negócios. É só você olhar os números da economia. Nós temos vários segmentos, vários setores, vários momentos que nós, inclusive, ultrapassamos o Rio Grande do Sul e assumimos a posição de líderes do sul do país. Então nós estamos indo bem até agora. Esse aumento de impostos, ele não é positivo, o setor produtivo já está chiando, a FIEP contra, a FACEAP, que reúne as associações comerciais do Paraná, contra, porque sabem que ali na frente isso vai ser nocivo ao ambiente de negócios no estado. O Paraná deveria tentar buscar outra alternativa. Vamos ver como a Assembleia vai tratar esse assunto. E por mais que o governo tenha uma grande base na Assembleia, e realmente o tem, quando fala em aumentar impostos, isso mexe com as bases dos deputados e também com a ideologia de algum deles, né? Porque, afinal, né, quem é de direita, em tese, é contra o aumento de impostos, independentemente da situação. Vamos ver como é que a Assembleia vai tratar esse assunto a partir de agora, Pedroso. Olha, tem que tratar com muita seriedade, porque toda decisão para uma nova empresa investir ou para empresas que já estão instaladas, elas colocam ali e calculam justamente a viabilidade do negócio. E você ter um estado que cobra mais imposto do que o seu vizinho, você torna ele menos atrativo. E você também coloca as empresas do estado numa posição de menor competitividade. Hoje, com as cadeias comerciais todas integradas, você consegue acessar as mais diferentes lojas pela internet, você facilita a vida de quem vai buscar um preço mais barato. E o consumidor acerta quando ele vai buscar esse preço mais barato. Então, assim, essa política pública de sistematicamente aumentar impostos não dá certo. A gente já discutiu aqui, já falou da curva de Laffer, já mostrou, demonstrou. Agora, é importante a gente deixar claro, quase em letras garrafais, em neon, o motivo do porquê está acontecendo essa distorção tributária aqui dos estados do Sul. A gente várias vezes aqui no Jornal da Manhã falou sobre a necessidade do cuidado que precisa acontecer no debate da reforma tributária. Ela é positiva, ela é muito boa, vai simplificar, mas ela traz sim algumas distorções. Essa questão da guerra agora, do aumento de alíquota entre os estados é uma delas. Quando eles constituíram ali o conceito de que será a média de arrecadação dos estados, eles criaram esse tipo de incentivo. Qualquer pessoa que lida e desenha política pública sabe disso. Então, quando os especialistas, ou até alguns supostos especialistas que se vendem como grandes gurus do tema, forem ali apresentar os dados da carga tributária, eles têm que apresentar, inclusive, qual era a carga tributária antes desse debate e depois que a reforma for aprovada. Porque é isso, muitos atores já foram tomando medidas para se proteger do que a reforma faria. Então, é muito ruim, espero que, inclusive, na Câmara dos Deputados, possam ali ser aliados dos estados do Sul, apresentando medidas que ajudem a impedir esse aumento. Uma delas seria que a base ali dos tributos, da divisão futura do novo tributo, acontecesse pela arrecadação que acontece no estado. Isso facilitaria a vida e evitaria esse tipo de distorção de estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, subsidiando mais ainda outras regiões com um custeio ali no couro e na correia, porque é muito dolorido que a gente tire mais dinheiro da nossa sociedade para transferir para Brasília e para outros locais. A gente precisa otimizar esses gastos, mas precisa também de um melhor equilíbrio federativo, Mark. Pedroso, é ruim falar eu avisei, né? Mas às vezes isso tem que ser dito. Nós falamos aqui no ar que a carga poderia aumentar com o texto que estava em discussão. Está aumentando, você está vendo. Houve discussões no ar aqui, inclusive com deputados federais, com outros políticos importantes do estado, eles defendendo que não iria aumentar a carga. Depois começaram a dizer, não, no mínimo ela vai ficar a mesma coisa. No máximo, perdão, segundo eles. No máximo, ela vai ficar a mesma coisa. E está aumentando, porque é uma decisão local, estadual, ou
dos estados, né? Mais de um estado está fazendo isso? Mas é reflexo da reforma tributária que está sendo debatida em Brasília. Então, infelizmente, nós estamos vendo, desde já, ela nem foi aprovada totalmente ainda, mas já está provocando aumentos da carga tributária. Isso é lamentável.